Nós vamos hoje concluir a mensagem com um tema. Na verdade, uma pergunta: você tem andado ansioso? Você tem andado ansiosa? Eu vou avançar aqui na mensagem, mas só você que ainda não ouviu essa mensagem, pastor, essa semana eu não vi, essa semana eu não acompanhei a live, vai estar lá no meu YouTube a mensagem parte 1, parte 2 e essa que é a conclusão. Só para você saber, a gente falou já o que é ansiedade, o que não é, o que causa ansiedade, por que nós estamos vivendo, vamos dizer assim, um modismo, né? É o mal do século, a ansiedade. Tudo isso eu falei de forma bem pausada e eu não posso falar de novo porque não vai dar tempo da gente concluir. E hoje eu vou avançar aqui na mensagem e peço, é importantíssimo, se você puder, ter a sua Bíblia aberta lá em Lucas, capítulo de número 12. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo de número Lucas 12, a partir do versículo de número 22. É importantíssimo você ter a sua Bíblia aberta para a gente avançar nessa mensagem. E eu quero já aqui lhe mostrar à luz desse texto sagrado, repetindo Lucas capítulo 12, avançando nessa mensagem, você, mesmo que você não acompanhou nos outros dias, não se preocupe que você vai entender tudinho, viu? Você vai entender tudo e essa palavra, ela é uma palavra que tem como objetivo trazer refrigério, retirar sobre os seus ombros um peso muito grande. Ninguém merece essa escravidão que a nossa natureza nos causa, a escravidão da ansiedade, esse aperto. Quando eu falo de aperto, eu falei que essa expressão, ela dá a ideia de um suspense. Imagina que, você sabe, quando você tem um susto, você fica tenso, né? Você, meu Deus, que susto, não fale assim. Eu pensei que era assim, dessa maneira. Pois bem, quando eu digo que a ansiedade é, de fato, algo que traz muita destruição, a própria palavra de Deus nos mostra isso. E quando eu chego aqui, deixa eu abrir aqui, eu falei do texto e não consegui aqui abrir a Bíblia. Deixa eu abrir aqui para acompanhar com você. Lucas capítulo de número 12. Lucas capítulo 12, versículo de número 22. Primeira consideração aqui, para a gente avançar para a conclusão. Olha, a ansiedade, ela é um mal que faz com que você seja vencido por você mesmo. Dá para entender aí? Eu vou repetir. A ansiedade, ela é tão sutil e miserável que ela faz com que você perca a guerra para você mesmo. Com isso, eu quero dizer à luz de Lucas 12, 22, que a ansiedade, ela é destrutiva. Ela acaba com as nossas vidas. Olha o que diz aqui, Lucas 12, 22. E disse aos seus discípulos, Jesus falando: portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestirei. É uma ordem de Jesus. Lembrando aqui que Jesus está prestes a entregar a sua vida na cruz. Jesus estava encerrando o seu ministério. E Jesus chamou todo mundo para cá e disse: sente aqui, porque essa reunião agora vai ser a mais importante de todas. Eu estou entregando a minha vida ao Pai na cruz.
E vocês precisam ouvir as minhas instruções. E eu não quero perder vocês. Por isso, vocês não podem estar andando com essa agonia. Todo dia, preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, se vai dar certo, se vai dar errado, se o menino vai ser curado da enfermidade, se o menino vai pegar a enfermidade, se vai se casar, se vai deixar de se casar. Vocês precisam repreender esse espírito que funciona como uma apreensão, um suspense toda hora. Parece que você não vive, parece que você vive assistindo um filme de terror. O Senhor está te exortando, dizendo: meu filho, eu sou o seu Deus, eu estou contigo. Eu não vou deixar a tempestade te destruir. Eu não vou deixar você ser jogado no precipício. Confia em mim, Deus está falando conosco. Você vai perder para você mesmo, é? Não aceite, lute, 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 lute. Aleluia. A minha vida está nas mãos de Deus. A gente não pode só cantar isso, nem só falar, não. A gente tem que viver. Eu quero saber para que você é crente, para que eu sou crente. Para que a gente serve a Deus se a gente vive uma vida de desconfiança do próprio Deus? É aquela história, você vai viver casado com uma pessoa que desconfia de você a vida inteira. É muito ruim. Você vai viver um relacionamento dentro de uma casa com uma pessoa que desconfia de você. Isso mesmo acontece com Deus. Você quer viver com Deus eternamente desconfiando dele? Eu falo assim, irmãos, porque é Deus que está nos provocando a reagir. A gente aceitou Jesus não é simplesmente para estar fazendo parte de uma igreja, dando a paz do Senhor, com a Bíblia debaixo do braço, com a carinha de santo, ou para a gente ter o respeito de algumas pessoas na sociedade, não. E a gente não aceitou Jesus, não foi só para morar no céu, não. Claro que a salvação é o bem maior de estarmos seguindo a Deus, claro, mas nós também aceitamos Jesus para ter uma vida equilibrada aqui na terra. O que eu quero dizer é que nós também aceitamos Jesus para ter uma boa qualidade de vida. O que é essa boa qualidade de vida? Essa boa qualidade de vida é você viver sem estar morrendo. Dá para entender aqui? Ai, meu Deus, e o coração bate, e é uma agonia, e é aperreado com todo mundo, e é chato com todo mundo, e é mal-humorado, e não sabe fazer um favor para ninguém, e não sabe facilitar a vida de ninguém. Sai de perto de mim, desaparece aqui, porque a amargura está tão grande na sua vida que você quer espalhar para os outros. Você não aceitou Jesus, não foi para isso. Você aceitou Jesus para viver bem no meio da guerra. Você aceitou Jesus para passar no deserto de cabeça erguida. Você aceitou Jesus, eu repito, para ter uma boa qualidade de vida aqui na terra, na terra, na terra. Eu estou falando na terra. Então, a primeira consideração para a gente caminhar para a conclusão é que Jesus falou aqui dessa ideia de apreensivo, ou seja, é algo que parece que nos sufoca. Jesus está dizendo, olha, meus discípulos, nessa última reunião da gente, presta atenção, vocês não podem estar andando assim, não. Todo momento vocês estão tensos, todo momento vocês ficam preocupados de perder alguma coisa, preocupados do pior acontecer. Então, a gente deixa aí registrado que a ansiedade, ela não vem para brincar, não. Ela vem para acabar mesmo, para destruir. Segunda consideração para a gente caminhar aqui para a conclusão, porque eu quero concluir mostrando como você vence a ansiedade, mas eu quero deixar bem claro aqui que a palavra do Senhor também nos mostra, nesse mesmo texto,
que a ansiedade, ela, como eu posso dizer, ela tem a capacidade de nos tornar tolos. Eu queria uma palavra melhor, mas não estou encontrando, não. A ansiedade, ela tem o poder de enganar, de lhe fazer um instrumentozinho na mão dela, sabe? Jesus falou nesse texto mesmo, é só você avançar aqui, que Jesus vai nos chamar, inclusive, de homens de pequena fé. Jesus vai dizer assim, ó, deixem de ser tolos. O tom é esse, deixe de ser bobo, rapaz. Você não vai poder mudar nada. Ele usa a expressão de um côvado. Um côvado dá a ideia de alguns centímetros, mas um côvado aqui também dá a ideia de tempo. Deus está dizendo assim, ó, você com essa apreensão toda, com esse aperto na alma, você não vai ter condições de mudar nada, você não vai acrescentar um côvado à sua estatura. Você não pode nem as coisas mínimas. Jesus considera um côvado aqui como se fosse uma coisa mínima, como se fosse uma coisa mínima. E aí ele vai dizer, ó, você não consegue nem as coisas mínimas, quanto mais as maiores. Não deixe se enganar por esse sentimento, porque quando esse sentimento chega nas nossas vidas, a gente começa a sofrer antes das coisas acontecerem. E se fosse assim, ainda estava bom. O problema é que a ansiedade faz com que você sofra e as coisas nem acontecem. 95% das coisas que você sofre, 95% das coisas que você sofre, que você tem apreensão, tem medo de acontecer, essas coisas não vão acontecer. Essas coisas nem vão acontecer e você está andando aí agoniado, nervoso, e ai meu Deus, e se acontecer, e se eu perder o emprego, e se essa enfermidade não tiver resolução, e se o exame, se não sei o quê, e é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Descansa, homem de Deus, mulher de Deus, descansa, que agonia é essa? Você está perturbado, meu irmão. Você não percebeu, não? As pessoas estão andando à flor da pele. Com isso, você perde a capacidade de resolver seus problemas. Você está tão nervoso, você está tão sensível, que você não consegue nem ver o que é real e o que não é. Você não consegue nem ver. Você está perturbado, você está criando um monstro toda hora na sua mente. E você, nessa situação, você só vai ver problema. Nessa situação, você só vai ver problema e criar problema. Tem hora, irmãos, que a gente tem que vencer. A gente vê outros valentes, outras dificuldades, mas a gente tem que entender que esse é um valente de Torá aqui para você vencer, viu? Esse é um valente que está lhe afastando de Deus, está lhe retirando as forças. É tempo de lutar, se for necessário. Em alguns casos, precisa da ajuda dos especialistas. Claro que precisa. Eu quero que você lute, veja a forma. Você só não pode viver assim, vivendo o inferno, dizendo e se comportando diante das pessoas como um servo de Deus. Jesus já disse aos seus discípulos, vocês viram milagre, vocês viram coisas especiais diante do que eu fiz. Agora, se vocês andarem apreensivos, vocês vão ser destruídos. Vocês vão ser enganados e não vão resolver nada. Não vão resolver nada.
No versículo 25, isso é muito claro. O que eu falei está lá no versículo 25 do capítulo 12. Mas eu quero caminhar aqui porque eu quero lhe mostrar como você faz para vencer esse negócio. Como você faz para vencer esse negócio? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Pastor, eu já ouvi, eu acompanhei, eu não vi as outras mensagens não, pastor, mas depois eu vou lá no seu YouTube e vou ver a parte 1, a parte 2 dessa mensagem. Me traz interesse esse tema. Pois bem, pastor, como é que eu faço para resolver isso? Eu lhe convido, por isso que eu fiz questão, a deixe sua Bíblia aberta no capítulo 12, porque a gente vai até o versículo de número 30, que diz assim, ó. E a gente agora vai finalizar mostrando como você pode vencer, espiritualmente falando, a ansiedade. Diz assim o verso de número 30. Desculpa. Porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Olha que coisa linda. Primeira coisa para você vencer esse sentimento que lhe engana, que faz um monstro daquilo às vezes que não existe, que lhe tira a capacidade de resolver os problemas. Pois bem, como você vence isso? Sabendo que Deus conhece as suas necessidades. Se você pode, digite assim: Deus conhece as minhas necessidades. Deus conhece as minhas necessidades. Se puder, faça isso. Você que está aqui me assistindo, tem milhares de pessoas nas redes sociais me vendo agora. Você que está em casa, se puder, bote a mão no coração e diga: Deus conhece as minhas necessidades. Deus conhece as minhas necessidades. Você que vai assistir essa mensagem em outro momento, que vai ficar aí gravado nas minhas redes sociais, digite também: Deus conhece as minhas necessidades. Deus conhece as minhas necessidades. Eu estou dizendo, em outras palavras, que a sua fé vai ser a vacina para este mal. Isso mesmo. A sua fé vai ser o remédio que vai resolver isso. Só a fé. A gente precisa entender, irmãos, que não foi só você que aceitou Jesus. Jesus também lhe aceitou. E às vezes o maior problema não é aceitar Jesus, é saber e ter a convicção que Jesus lhe aceitou. Isso quer dizer que ele é um pai responsável. Ele não vai deixar você passar por aquilo que você não consegue suportar. Ele é pai. E qual é o pai que o filho pede pão, ele dá pedra? Me diga. Qual é o pai que, se o filho pedir peixe, ele vai dar uma cobra? Me diga. Ele é o nosso Deus. E quando eu digo que ele sabe das suas necessidades e que pela fé você consegue esse remédio para vencer esse suspense constante, eu estou querendo lhe levar para a oração. E não é para orar. Eu não estou falando de orar porque todo mundo ora. Eu não estou falando de orar. Eu não estou falando de orar. Eu não quero saber se você está orando, porque eu sei que você está orando. Eu quero saber se você tem vivido uma vida de oração, se você é uma mulher, um homem de oração. Eu não quero saber se você ora. Eu quero saber se você é um homem de oração, uma mulher de oração. É isso que vai fazer a diferença. Todo mundo ora, porque orar é falar com Deus. O apóstolo Paulo já nos ensinou, dizendo que é necessário esse alimento diário, esse remédio diário chamado oração.
Já é comprovado que quando você ora, você organiza sua prateleira espiritual, sua vida está desorganizada, porque a sua vida espiritual também está. Organize primeiro a sua vida, os seus compromissos com Deus, os seus sentimentos. Então, a primeira coisa, para você vencer a ansiedade, Deus conhece as minhas necessidades. Deus conhece as minhas necessidades. E Ele não é um pai irresponsável. Ele é um pai que, se a gente pede pão, Ele dá pão. Se a gente pede peixe, Ele dá peixe. A fé é importante nesse processo. Tudo para dizer que você precisa se tornar um homem de oração, uma mulher de oração. Segundo, Deus, Ele já te deu coisas bem maiores, como, por exemplo, o seu filho, porque Ele não vai te dar as coisas menores. Versículo 32 de Lucas 12. Preste atenção e, às vezes, nós como filho, naturalmente falando, a gente, criança, adolescente, pede ao pai, papai, faz isso, isso, isso. E quando o pai não faz, a gente só vê porque ele não fez, mas a gente não vê que é o pai que cuida, bota o alimento na mesa, é o pai que leva para o médico, é o pai que compra remédio, é o pai que deu uma casa, um teto, é o pai que compra roupa. Mas eu quero a bicicleta. Eu quero aquele presente. Eu quero aquela situação. E a gente não vê que o pai já deu coisas maiores. Então, segundo, saiba que Deus já deu a você o próprio filho. Quanto mais essas outras coisas, vai ser acrescentado na sua vida. Vai ser acrescentado na sua vida. Terceiro, vamos correr aqui porque está na hora da gente orar. O que é que eu faço, pastor, para vencer a ansiedade? Versículo de número 31. Olha aqui. E isso daqui é poderoso, viu? Para a gente concluir. Isso daqui é poderosíssimo. Nós aprendemos no versículo 31 com Jesus que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida de tudo aquilo que a gente precisa. Eu vou repetir isso porque o diabo não quer que você ouça essa palavra, mas você vai ouvir. Quando você cuida das coisas de Deus e da necessidade alheia dos outros, você, aleluia, tem a convicção que Deus também vai cuidar das suas necessidades. Por mais que você esteja ferido, por mais que você esteja sendo provado, é tempo de cuidar das coisas de Deus. E cuidar das coisas de Deus é você servir o próximo. Cuidar das coisas de Deus é você servir ao próximo. Você serve a Deus quando você serve ao seu próximo. Quando você serve ao seu próximo, você desfaz as obras do diabo. É com uma ajuda concreta, é com uma palavra, é com oração, é com acompanhamento. Deus vai cuidar das suas necessidades. Se acalme, em nome de Jesus. Vá cuidar da sua vida, vá cuidar da sua família, vá resolver os seus problemas, vai reagindo porque Deus vai cuidar. Leva a sério a tua vida espiritual em nome de Jesus. Pare de ficar cobiçando as coisas dessa terra. Você cobiça, cobiça, cobiça e não tem nada. Porque você fica querendo tudo. Olha para a coisa mais importante da sua vida, que são os princípios de Deus quanto ao amor, à paciência, à paz.
o espírito manso. Valorize essas coisas, porque você vai ver que o dono do ouro e da prata, ele vai acrescentar o necessário. Ele cuida do necessário. Você não pode estar querendo investir só nas coisas dessa vida, não, porque você vai continuar frustrado. Portanto, meus queridos e amados irmãos, se você pode, acompanhe a partir do versículo 30, 22, na verdade, de Lucas 12, você vai ver, aleluia, que é necessário você investir nas coisas de Deus. É necessário você cuidar do próximo, porque Deus cuidará de todas as suas necessidades. E se acalme, se aquiete. A sua fé não é só para você morar no céu, não. A sua fé é para você viver bem aqui nessa terra, confiando no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Você tem andado ansioso ou ansiosa? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.